Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Oliveira, estamos em mais uma VivaCast. Estamos apresentando o episódio Empreendedores do Reino e a gente vai trazer um pouquinho do que foi ministrado no Empreendedores, que é sociedade dentro do lar e maturidade para empreender. E para esse assunto trouxe duas pessoas extraordinárias do nosso ministério que vai poder explicar um pouquinho do que foi essa ministração, do que foi essa palestra. Teve testemunhos de pessoas que foram hoje abraçadas pelo ministério e estão se desenvolvendo. Então seja muito bem-vindo, Júnior, seja muito bem-vindo, William. Obrigado, William, pelo convite. Bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco de experiência nesse segmento aí de casais, empreendedorismo, que é algo que abraça bastante coisa e é do interesse de muitas pessoas. Verdade, mais uma vez, prazer estar aqui, né? Bacana a gente poder participar do podcast, poder compartilhar alguma coisa, de alguma forma contribuir, né, para as pessoas que vão estar nos ouvindo. Então, muito bacana estar aqui mais uma vez. Que bom. Então, hoje, o assunto que a gente vai debater com o pessoal, que é muito importante, que o Juninho trouxe para nós, que é o primeiro assunto, sociedade dentro do lar. Eu acho que, com isso, antes de o Juninho falar, não aconteceu isso comigo. Quando a minha esposa aceitou empreender junto comigo, que as coisas começaram a dar certo. Então, não adianta tu querer puxar um para um lado e um para o outro. É mais ou menos isso que tu vai falar um pouco, né? Sim. Me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Júnior. Como da outra vez já foi dito aqui, a gente está na liderança dos casais aqui na igreja e são 2 anos, quase 2 anos aí ministrando para casais. Tem sido um tempo ótimo. E esse tema, quando foi trago até a mim para a gente ministrar, né, que é sociedade dentro do lar e maturidade para empreender, foi um tema que me chamou muita atenção, porque é algo que a gente vive todos os dias, né? Que é estar ali, casamento, são todos os dias tendo convívio com a esposa, e é uma sociedade, né? Querendo ou não, é uma sociedade que a gente tem, muitas vezes a gente não entende isso. Acho que é a primeira da vida, né? A primeira sociedade da vida, né? E é uma sociedade que tem que dar certo, né? A gente não pode voltar atrás, né? Casamento é para sempre. Verdade. Então é algo que a gente pode extrair muita coisa da palavra de Deus, muita coisa que vai ajudar a passar por momentos difíceis, assim como toda sociedade, não só no casamento, mas toda sociedade tem suas dificuldades, suas barreiras para atravessar. E no casamento, juntando a sociedade e a maturidade ali para poder empreender, né, o casal poder empreender desde do lar, que é o seu primeiro negócio, a gente enxerga a nossa casa, o nosso lar, como de fato uma empresa, né? Tem que ter uma administração, tem que ter, cada um tem a sua área, o seu setor, tem que ter essa divisão ali de... Que é aquele que gasta mais, aquele que gasta menos. Exatamente. Então é esse assunto que a gente vai trazer hoje, tirar algumas dúvidas e compartilhar essa experiência. Top, excelente. E o que você tem a falar sobre isso, William? Tu tava na última palestra junto, né? E o que? Se foi bom para você? Ou se você já vinha tomando o que o Júnior trouxe de aprendizado pra gente? Tu já tomava na tua vida ou tu adquiriu ainda mais conhecimento? E lembrando que tu é o que tem sociedade por mais tempo aqui de nós três, né? Então verdade, tu é o que tem mais experiência. Quantos anos? Já vai para 15 anos de sociedade. Já tá dando certo, tá funcionando. Tem até fruto, já tem. Já tem. Mas brincadeiras à parte, não, realmente tudo que é apresentado no Empreendedores, né, até para você que nunca veio na reunião do Empreendedores, é muito bacana porque a gente compartilha conhecimento de anos de experiência. Então tem várias pessoas que vão ali, apresentam a palavra com base naquilo que vivem, não é algo que leu num livro e quer explicar, não. É vivência, verdadeiramente é prática. Prova social, né? Sobre é isso. Prática. Por exemplo, no meu negócio eu aprendi muitas coisas na teoria, mas também o que mais me trouxe retorno foi aprender na prática, né? Então funciona assim. Então hoje, com 8 anos de negócio, e hoje a minha esposa trabalha junto também, mas uma boa parte ela não trabalhou. E o que mais me chamou a atenção quando o Júnior trouxe esse assunto para empreendedores foi essa forma dele explicar essa questão da sociedade. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. A minha esposa ela foi a primeira a acreditar no nosso negócio. Ela batalhou junto comigo, ela segurou a onda por muito tempo, até o nosso negócio de fato poder render para nos sustentar e tudo mais. Então, até uma pergunta que eu quero fazer para vocês depois, que a gente conversar um pouco mais. Mas de fato que eu nunca tinha parado para olhar por essa ótica de uma sociedade literalmente como um negócio, né? A questão do casamento e de quem empreende, né? Então foi bem bacana essa reflexão que ele trouxe para nós.
Algo que uma dica, né, para todos aí que são casados, identificar a posição de cada um dentro do seu lar, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né, trazendo para o nosso tema de hoje aqui. Isso é muito importante, porque muitas vezes existem o casal ali, que são duas pessoas, e estão exercendo a mesma função, ou seja, vamos dizer aí por questão de finanças, né, de gastos, e os dois muitas vezes são os dois que gastam, ou são os dois às vezes que são mão fechada. Então é bom a gente procurar enxergar quem tem mais facilidade para juntar e quem tem mais facilidade para gastar, para poder entender quem tem um pouco mais de experiência em administrar, né? Normalmente aquele que tem mais facilidade de juntar, de economizar, vai ser o que tem mais experiência com administrar. E é muito importante, né? A gente trouxe isso aí. Eu costumo dizer que é fácil de identificar. É só tu ver quem está abrindo a torneira e quem está fechando a torneira. Um exemplo é quem está no carrinho da Shopee, do Mercado Livre, e o outro exemplo é quem está lá segurando, né? Bloqueando aquelas comprinhas. Então, se você já identificou isso dentro do celular, já é um enorme passo aí para começar a dar certo. Brincadeiras à parte, mas tente identificar quem tem mais facilidade para administrar o lar. Normalmente é um dos dois. Dificilmente, até porque o ditado diz que os opostos se atraem, né? Então, dificilmente vai ser os dois que são de gastar muito, ou são os dois de segurar, de ser mão fechada. Normalmente um tem mais controle, outro tem mais facilidade de deixar o dinheiro, né, e escorrer pela mão. Não que isso seja ruim, né, mas tudo tem que ter um ponderamento. Isso equilibra, né? E equilibra, lógico, porque a pessoa que tem mais facilidade de segurar o dinheiro, ela vai ter mais pé no chão, ela vai pensar mais em tomar uma decisão. Mas, pelo outro lado, a pessoa que tem mais facilidade de gastar é uma pessoa que vai buscar coisas novas, vai enxergar novas oportunidades, vai conquistar mais coisas, vai conquistar mais coisa, ela vai renovar as coisas da sua casa. Nem sempre gastar é um problema. Nem sempre gastar é um problema. O dinheiro ele não foi feito para ficar guardado, entenda? O dinheiro é nosso servo. Ele tem que ser nosso servo, não ao contrário. A gente não pode servir o dinheiro, porque senão vai estar errado. Então o dinheiro, quando você ganha ele, você tem que entender que ele tem que se procriar. De alguma forma ele tem que se multiplicar. Então ele não pode ficar guardadinho, não pode ficar lá debaixo do colchão, não pode ficar lá na poupancinha esperando dar uma catástrofe para você tirar ele e usar. Não é assim. Você tem que achar uma forma de ele sair, mas voltar com mais ainda. Ele tem que se multiplicar. Tem que render. Tem que render. Rentabilidade. Exatamente. É tão interessante que isso está na Bíblia, né? Quando Deus fala do servo bom, né? Que ele explica, que ele dá uma quantidade para uma quantidade para outra, uma quantidade para outra. Exatamente. Todos eles esperavam a multiplicação. Ou seja, ele deu recursos para essas pessoas. Então, quando Deus nos dá recursos, é para nós multiplicarmos de fato. Entende? E quando você dá nas suas mãos, você não sabe produzir. Você não sabe render. Isso, às vezes tu ganha e tá na tua mão. Não tem como render. Mas, tipo, se for duas pessoas que segura, já não consegue fazer esse dinheiro render. Aí não prospera nesse caso. Não prospera, né? Então, Não por isso, prospera. realmente. E sempre tem o outro que administra, equilibra, né? O lar hoje. Vai viver, se for nesse caso de só segurar, reter, vai viver, pode. Quem vive isso vai se identificar. Se você só ficar retendo ele, você vai viver uma rotina. Você não vai viver nada de novo, não vai ter nada de algo novo na sua casa, na sua família. Parece que vai ser uma rotina, porque você está programando para viver tudo aquilo que você já vive no momento. Vai virar uma rotina, um círculo. Ganhou tanto, aqui, distribuiu, segura, e não vem nada de novo para a vida do casal. Sim. E a rotina a gente sabe que é um problema, né? Um dos maiores problemas hoje no casamento é a rotina. Então procure, eu costumo dizer que no mínimo, o brasileiro, né? No mínimo tem que ter 3 rendas, né? Eu hoje batalho para isso, para ter 3 rendas trabalhando ali para poder me dar um valor bom. Por quê? Se você depender só de uma, é a mesma coisa que você está na ponta de um precipício.
qualquer momento pode acontecer. A gente passou por pandemia, a gente passa por várias situações. A empresa, se tivesse só numa empresa trabalhando naquele salário fixo, ela te mandou embora. Exatamente. E aí é onde muitas pessoas se encontram na falência, porque ficaram ali focando em uma renda ou acomodados, uma renda só. Eu não lembro quem é aquela frase, mas eu já li isso que tem, quem tem uma fonte de renda está a um passo da pobreza. Exatamente. passo Então, da assim, pobreza. procure ter mais de uma fonte de renda. Hoje a internet é extraordinária porque ela te dá muitas opções, né? Ela te dá muitos caminhos para ter outras rendas. Então procure cursos, procure formas de rentabilizar um dinheiro que está parado por, não, Júnior, eu só tenho R$100 guardado. Eu já vi pessoas começarem com menos disso e hoje ter uma renda consideravelmente boa, com menos disso. E alguém vindo de fora ou vendo o vídeo pela metade, pô, os caras são gananciosos, querem ter um monte de renda. Mas não é ser zólido, não é ser ganancioso nessa parte. A gente tá buscando, acho que um bem-estar para nossa família. Um seguro para nossa família. Porque mais ou menos uma renda tua morreu, né? Não tá mais rendendo. Mas tu tem outras duas, porque hoje tu tem filha, hoje tu tem mulher, tu tem que sustentar. Tu tem uma sociedade dentro do lar. Então tu tem que manter essa sociedade. Então tu tem que ter mais de uma renda. Porque uma não deu certo, mas tá entrando pro outro lado. Aí, enquanto isso, tu constrói outra renda. Então, se tu tiver só uma e não tem onde tirar, o que tu vai fazer? Exatamente. Vai olhar pro outro chorar? Não. Então, você tem que saber aplicar em vários lugares. Né? Não é ser olhudo, e sim se precaver por algo que possa vir a acontecer, né? Eu tenho para mim que filho é um motivo não, vamos dizer assim, é um gás para tu conquistar mais, né? O William sabe do que eu tô falando, tu ainda vai saber. Assim, cara, é um incentivo que tu vai querer, não, é bem o que tu falou, não é ganância, é porque tu quer o melhor pro teu filho. Sim. E automaticamente pra tua família, né? Não vai querer só o melhor pro teu filho e deixar tu e a tua esposa vão ficar passando vontade. Não. Automaticamente a família tem que estar bem. Família. Mas o filho, quando Deus te dá um filho, automaticamente tu vai fazer de tudo para sair da zona de conforto, pro teu filho viver aquilo que tu não teve chance, que tu não teve opção ou que tu não teve oportunidade de viver, né? Eu costumo dizer que o planejamento é um pilar essencial dentro do casamento, né? Dentro dessa sociedade aí que a gente está chamando, está se referindo a casamento aqui. É essencial, porque quando tem planejamento, tu evita muita dor de cabeça, tu evita muita canseira, muito trabalho que não, né? Muito esforço para um lado e o outro segurando, isso aqui não vai, tu gastou só esforço, gastou tempo e não... Agora, se os dois vai junto, isso vai render. Hoje eu já tenho planejado a escola da minha filha quando ela estiver lá com 6, 7 anos de idade, que é uma idade que a gente sabe que começa a ficar complicado se for numa escola, nada contra a escola pública, mas a gente vive num mundo aí que cada vez está mais bagunçado, né? O mundo em si está cada vez mais bagunçado e a gente sabe que é difícil, né? É difícil, o ensino está cada vez mais precário. Então, eu já estou planejando a escola da minha filha quando ela tiver uns 6, 7 anos. Mas é só daqui 6, 7 anos. Eu prefiro planejar agora devagarzinho do que quando ela tiver com 6, 7 anos eu sair que nem um louco desesperado tentando arranjar uma escola boa, uma escola particular. Não, sim. É mais fácil eu começar de agora. Eu tenho tempo ao meu favor, né? A gente tem que entender que um dos bens mais preciosos é o tempo, né? Se a gente trabalha com o tempo ao nosso favor, a gente consegue muita coisa. A gente consegue adquirir muita coisa. O tempo é precioso, né? Então, planeje. Se você tem meta, tem sonho, tem vontade, bote no papel, só que não deixe no papel. Comece a planejar. Por mais difícil, por mais longe que esteja o sonho, né, aquela meta, comece devagarzinho. O importante é começar, né, e botar um foco. Uma coisa sobre filhos, né, acaba sendo uma inspiração também, porque muitas vezes eu já planejei algumas coisas, eu pensei em fazer algumas coisas e eu desisti, porque agora eu não posso mais cometer nenhum erro. Tem alguém que depende 100% de mim, tem uma filha de quase 3 anos. Então, nesse tempo em que eu sou pai, que é pouco tempo, né?
eu tive que abrir mão de algumas coisas e, consequentemente, eu tomei algumas decisões que foram boas na minha vida, pelo fato de ter ela, entende? Inspirações que me vieram, mudança de mentalidade, né? O fato de buscar, como até vocês comentaram sobre novas rendas, né? É você realmente se precaver. Poxa, eu tenho só uma fonte de renda. Se acontece uma coisa comigo, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar minha filha nesse caso, né? Como é que eu vou conseguir dar uma condição melhor para ela, um bom estudo, saúde? Então, realmente acaba sendo uma inspiração. É uma das inspirações que nós temos diariamente para correr Família. atrás daquilo que nós queremos, que é a família, os filhos, a esposa, enfim, Que é os voltando, sonhos que a gente tem junto. voltando ao que ele falou, a sociedade dentro do lar. Né? Porque vocês montaram a sociedade, vocês tiveram um planejamento e você tem que hoje sustentar aquilo. Hoje só eu e minha esposa por enquanto, né? Então, mas também já estamos planejando tudo desde até o filho está sendo planejado. Então não é só sair, então tudo é planejadinho, certinho, porque quando os dois querem, os dois vão na mesma direção, acho que é mais fácil. Parte de planejamento, quando eu fui montar minha loja, a empresa, quando eu fui saber da sala, minha esposa já estava assinando o contrato da sala. Tipo assim, quando eu tava correndo atrás, parece que não tentava e tal. Mas quando ela, não, é isso mesmo que a gente quer, cara, as coisas flui, assim, parece que flui tudo certinho, entendeu? Porque ele tá os dois juntos, andando na mesma direção. A sociedade só funciona quando tem transparência, né? Tem que ter aquela conversa, mesmo que cada um, como a gente falou mesmo, cada um esteja num setor, vamos dizer assim, né? Tem que ter aquela conversa, aquela transparência. Tem que passar tudo um pro outro, tem que ter aquele diálogo e isso isso muda muita coisa. Um casamento que não tem conversa entre os dois, que não tem esse diálogo, pode ver que muita coisa fica travada, fica bloqueada, não vai. E tem que ter essa concordância, igual tu falou. Não adianta um puxar pro lado e o outro tá negando. Aí é onde tem que sentar, conversar, saber, né, botar os pós e os contras para haver uma concordância para os dois caminharem no mesmo caminho. Sim. Senão não adianta. Mudando um pouquinho aqui para a gente não ficar falando só em dinheiro, né? Outro pilar fundamental nessa sociedade, que é o casamento, é a qualidade de vida. Muita gente foca só na finança, só no dinheiro e acaba esquecendo a parte da qualidade de vida. É bom a gente comentar aqui, né? Cada um comentar um pouco, mas tem que rever o que você está fazendo, o seu dia a dia, né? O que você está tirando para a sua família. Se está só focado no trabalho ou se você está também focando na sua família, que é a qualidade de vida. É um passeio, é uma viagem, enfim. É bom a gente comentar aqui e dar alguns exemplos, né, do que a gente faz, né? A nossa sociedade, né? Nossos casamentos estão dando certo. Então é válido a gente compartilhar o que a gente tem feito, para isso estar melhorando assim, alguém que está vendo esse vídeo poder pegar como referência, como exemplo. Eu posso usar alguns exemplos que eu faço, pratico já há um bom tempo, né? Uma coisa que eu e sempre minha esposa fizemos sempre foi uma vez por ano a gente viajar. Lógico que deve fazer uns 5, 6 anos que a gente faz isso. Então a gente sempre tirava uma época do ano que geralmente era Páscoa e a gente viajava, né? E quando veio a pandemia, daí complicou um pouco mais, porque a gente não conseguiu sair e tudo mais. E agora daí a nossa filha nasceu e a gente agora esse ano a gente fez a nossa viagem para um lugar que a gente queria visitar, queria também resolver umas outras questões, a gente aproveitou e fez esse passeio. E o que a gente queria resolver lá não deu certo. Porém, a gente usou esse tempo para estar em família, para ter uma qualidade de companhia ali, uma qualidade de vida. A gente foi em lugares que a gente nunca tinha ido antes, visitou um estado diferente que a gente nunca pensaria talvez em visitar. E então é bacana você se programar para pelo menos você tirar esse tempo. Uma coisa muito interessante que agora eu sempre fui um pouco crítico com isso, que é aniversário de criança. Eu pensava assim, cara, pra que você gastar tanto dinheiro com um aniversário de criança, enfim, né? E aí quando a nossa filha fez 1 ano, a gente fez uma big festa, bem bacana assim e tal. E ela não aproveitou nada. Não aproveitou nada, foi a gente que aproveitou e tudo mais.
Só que conforme ela foi crescendo, ela foi desejando isso. Então, esse ano ela tá com uma expectativa, assim, altíssima. Eu falei, agora eu entendo por que as pessoas vão lá e fazem uma festa, tipo, toda cinematográfica. É lógico, não tô falando pra você gastar horrores de dinheiro, né? Mas dentro das suas possibilidades, fazer algo pelo menos pra você celebrar ali com o seu filho, com a sua filha. Porque é muito emocionante Memórias, né? É muito emocionante você ver a alegria, o sorriso. No caso da Laura, ela canta parabéns quando ela vai em alguma festa, ela sempre canta. E ela fala que a Laura vai fazer aniversário e tal. Então, ela está com expectativa disso. Então, é bacana você, se você não tem, talvez, capacidade, né, de poder viajar uma vez no ano, se programar para isso, pelo menos celebre datas especiais. Chegou Natal, chegou Ano Novo, chegou aniversário, né, chegou Dia dos Pais, Dia das Mães, celebre de alguma forma, que já é uma forma de você tirar um tempo de qualidade. Para quem tem a vida muito corrida, tem pessoas que nem isso fazem. Algumas pessoas só tiram talvez ali o Ano Novo para tirar uma folga, né? E durante o ano trabalham que nem loucos. Eu conheço muita gente assim. E só tira essa folga porque a empresa praticamente tá fechada, aí não tem praticamente como Se tivesse aberto, tava trabalhando. Então, uma das formas de você ter tempo de qualidade é você aproveitar esses pequenos momentos, assim, de festividades, né? E claro, se conseguir se organizar durante o ano para tirar um tempo, literalmente, para você se desligar de tudo, tirar férias com a tua família, pra você passear para algum lugar. A gente ficou 3 dias fora só. Foi pouquinho, mas já foi o suficiente pra gente desligar da realidade que a gente tava, como você falou, da rotina que a gente tava, para fazer algo diferente, algo que ficou marcado, que ficou eternizado na nossa memória e nas fotos que a gente tirou, obviamente, também. Então, meu ponto de vista, seria essas algumas das formas. Né? Eu assim, eu sempre fui meio negado para alguns passeios, assim, sabe? Porque mulher tem um gosto. Eu soube que tu adora girassol. Então, mulher tem um gosto, né? E homem tem outro gosto. Então, muitas vezes dá esse conflito. Só que a gente sabe que casamento é muitas vezes ceder a nossa vontade, né? A gente tem que deixar a nossa vontade um pouquinho de lado e ceder, e vice-versa. A esposa também às vezes vai ter que ceder à vontade, e para que os dois estejam felizes, porque entenda, gosto é de cada um, nem todo mundo vai desejar ir para o mesmo local, o mesmo passeio, mas a gente tem que ter a mente aberta que, esse exemplo do girassol que aconteceu aí comigo 6 semanas aí atrás, minha esposa tava com muita vontade de passear aqui na cidade de Joinville para ver essa exposição de girassóis, uma plantação lá. E ela já estava algumas semanas, né, ali todo dia, quase 24 horas por dia no meu ouvido, quando quer, tentando fazer a minha cabeça pra gente ir. E na minha cabeça, na cabeça de homem, é um girassol, é uma flor. Eu vou sair daqui para ir para uma cidade a quase 100 km. Veja uma foto na internet, tá bom. De distância, para ver, para ver flor, para ver plantação. E eu só ali, né, só adiando, até que chegou num dia ali, no sábado, eu torcendo para chover naquele dia, tava meio nublado. Se chover não tem como ir, né? Porque ninguém vai ficar no meio da chuva para ver girassol, aí tem que ser muito doido. E naquele sábado amanheceu nublado, mas não choveu. Deu meio-dia, ela deixou tudo pronto e disse, vamos ver o girassol. Eu disse, tá bom, vamos ver o girassol. E assim, eu fui daqui até a cidade de Joinville, com aquela cara de, né, empolgado, dizendo, meu Deus, podia estar em qualquer outro lugar, né? O que eu estou fazendo em ver girassol? Pagar ainda, tinha que pagar para entrar para ver girassol. Eu disse, que investimento ruim. E daí a gente chegou lá, ela olhou para mim, viu, eu com a cara, com o rosto muito fechado, né? Óbvio, não estava gostando daquele passeio. Ela, por que tu tá assim e tal? Eu disse, não, porque o meu sonho desde pequeno era ver uma plantação de girassol, né? E eu comecei a brincar com ela. Só que aí eu entendi que não é só um passeio ali, algo assim. É algo que eu estava fazendo um desejo dela. Sim. E eu decidi não ficar. Eu tinha duas opções: ficar com a cara fechada, né? A cara de paisagem, e ser um passeio horrível. Estragar o passeio. Estragar o passeio, né? Em família. Estava nós dois e a nossa filha. Eu tinha essa opção, e eu tinha a opção de dar uma chance pro passeio, né? De tentar.
dizer assim, não, vou tentar ver alguma, né, se ela vê alguma coisa de legal aqui, eu vou tentar então, né? E eu resolvi tentar dar uma chance. Comecei já a mudar o meu humor, comecei ali a me esforçar e assim, foi um passeio ótimo, foi um passeio bom, porque o momento é o que faz valer a pena, né? Igual a gente tava falando ali, a lembrança é o que faz valer a pena. Não importa se é o local que tu não queria estar, né? Como ali era uma vontade dela e eu cedi, mas na metade do passeio ali, quando a gente já chegou lá no local, começou a andar um pouco, eu já estava com outro humor, a gente já estava tendo um tempo em família muito bom, a gente bateu muita foto legal, a nossa filha de 3 para 4 meses estava se divertindo no local, né? E gerou um momento especial entre família. Memória, né? É uma memória, uma lembrança que é o que fica, é o que a gente vai deixar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Casamento, muitas vezes a gente tem que ceder. Não é que, eu só tenho que fazer a vontade dela. Não, ela só tem que fazer a minha vontade. Não é isso. Muitas vezes a gente tem que ceder. E nesse momento que a gente cede, né, a nossa vontade, que a gente deixa um pouquinho só a nossa vontade de lado, a gente começa a enxergar, a gente começa a viver momentos que a gente não imaginava que iriam acontecer, né? Para mim era um passeio bobo até então. De lá ver girassol, mas a gente caminhou, a gente depois lanchou. Então foi um momento em família, não foi um passeio ruim, Sim. né? E é isso que a gente tem que, você que é casado tem que rever isso. Se você está só puxando para o seu lado, só a sua vontade, a sua mulher está só puxando para a vontade dela, ou se vocês estão tendo essa parceria, vamos dizer assim, né? Se essa sociedade está tendo essa parceria de ceder à vontade às vezes, e aí ver que realmente não era o que você pensava que ia ser, ia ser um passeio horrível, não. Então muitas vezes você ceder vai ser algo bom para o seu casamento, para a sua sociedade. Sim. E interessante, a gente caminha no mesmo a parte de raciocínio, que nem a parte de viagem. Também gosto de passear, eu não gosto de ficar em casa. E ano passado, no primeiro ano de casamento, eu escolhi a destino. E esse ano quem escolhe destino é ela, né? Então, mas ela não fez o meu passeio que eu escolhi. Cara feia, não, ela foi junto, ela foi lá no Maracanã. Ela deu uma chance. Ela foi, deu uma chance ela foi lá no campo. Quem é a pessoa em sã consciência que quer ver o jogo do Flamengo? Cara, ela foi lá no Maracanã, ela pisou, andou no gramado, a gente foi até o gol. Cara, ela foi junto, é um sonho meu que ela cedeu, ela não gosta, mas ela foi. Hoje, quando eu vou assistir jogo, ela tá sentada lá do sofá vendo o jogo comigo. Sofrendo junto. Sofrendo junto. Então, e a gente foi no Rio de Janeiro, é um lugar que eu gosto de ir, né? Que eu acho bonito, tem muita coisa pra conhecer. E esse ano é dela, onde a gente escolheu pra ir esse ano, que tá tudo planejado, a gente já planejado desde o começo do ano, já fomos pagando, tudo certinho, que é o planejamento. Né? Ou eu costumo dizer que é uma troca de favor. Tipo, tu tá me devendo essa vez, eu fiz a tua vontade. Quem é casado sabe que é assim. Sim, é bem eu fiz a tua vontade dessa vez. Então, quando eu for querer sair pra jogar um futebol, tu não vai poder reclamar. Então, é mais ou menos assim. Aí, daí que agora esse ano a gente vai pra onde ela queria ir. Aí ano que vem, eu sei que é eu que escolho o lugar que a gente vai. E assim, vice-versa, se não tiver esse companheirismo, porque daí, a gente realiza o sonho dos dois. Hoje ela quer lugar que ela nunca foi. E eu fui num lugar que eu nunca tinha ido, né? Já tinha ido, mas com o tempo, passeando. Fiquei 5 dias, a gente ficou 5 dias, mas no quarto dia eu já tava cansado. Né? Eu já tava no hotel, ficamos no último dia só no hotel. Né? Viajar é bom, mas voltar pra casa parece que é melhor ainda, né? É sensação maravilhosa, né? É uma sensação legal também. Então é bem interessante essa parte de os dois ser parceiro, né? Parceria, tudo é quando um tá fazendo alguma coisa, o outro já tá, né, administrando o outro. Então, só que na mesma linha de raciocínio. É que assim, o casamento que não tem um planejamento, vamos dizer assim, não tem uma meta, uma vontade de alcançar algo, cai numa rotina e aí é onde fica tudo preto e, né, preto e branco, vamos dizer assim, sem graça, porque quando a gente planeja uma viagem, quando a gente planeja ir num local, né, num passeio diferente, fazer algo assim, a gente começa a ter aquela interação. O casal começa a interagir, igual tu falou, num ano foi tu que planejou a viagem.
foi para um lugar de desejo teu. Então vocês, mesmo que é só, né, que não era só um desejo teu, o Sim. local, mas o planejamento foi ali de vocês dois. Sim. Vocês dois já estavam vendo o hotel, já estavam vendo o que iam fazer na Passagem, cidade, aí passagem. Isso que é o legal, né? Sim. É esse companheirismo onde os dois começam a planejar junto. Que aí isso aí não deixa o casal cair naquela rotina que é só, né, trabalhar, ir para casa, tomar banho, dormir, né? E isso de trabalhar, tipo, vocês me conhecem, eu sou o cara de produzir, cara de não para. Mas hoje, quando, tipo assim, a gente combinou comigo com a minha esposa, na hora que ela falar assim, ei, chega por hoje, eu largo tudo, entendeu? Porque ela, tipo, é um ponto de equilíbrio do outro. Eu sou o que acordo cedo, vou pra cima e tal, tal. Ela chega tal hora, ei, tal hora em casa. Eu sei que tem que parar, porque senão se você deixar... Me diz uma coisa, é ela que manda tu parar de mexer no celular na hora do almoço? Sim. Então é igual lá em casa. Também. Tipo assim, tu não vai comer, leva o celular. Mas tipo, nós somos provedor da casa, a gente parece que vai... Não, mas a gente tem que escutar um pouco. E tem que ter esse tempo, né? Aí ela chega às 6 horas, 7 horas, assim, hoje deu, né? Hoje tu não vai entregar nada. Então, se eu tiver, eu largo, porque eu entendi que eu tenho que ter essa qualidade. Mesmo tipo assim, daí eu fico em casa, pô, ele tá lá em casa, eu tô lá organizando isso, fazendo isso, aquilo. Mas eu tô perdendo tempo de qualidade, que é o equilíbrio da sociedade dentro de casa, que é o tempo de qualidade. Então hoje, com o tempo, é difícil, mas eu aprendi um pouco. Nós que estamos, né, pra frente... É que o nosso ramo, né, o nosso trabalho é bem parecido, né? A gente trabalha por meio do telefone, tem clientes, e isso, querendo ou não, tira muito o foco de ter esse tempo de qualidade dentro de casa, né? Sim. É aquele momento que a gente chega do serviço, já tá o dia todo na correria, na rua, e chega em casa e em vez de largar o celular, como a gente tem clientes pelo celular, né, pelo telefone, continua ali conversando e mandando mensagem, fazendo negócio, e quando vê deu meia-noite e a tua esposa tá lá com um bico desse tamanho, né? Tu não fez o que tinha para fazer dentro de casa, tu não botou aquele prego na parede que ela tá pedindo há meses. E isso aí no começo parece ser bobinho, um negócio bobo, mas quando vai somando isso, quando a bomba explode, é difícil de controlar aquele caos. Então tem que ter esse tempo. E normalmente é o que a gente falou. Normalmente um é o que segura e o outro é o que é mais, né? E isso é bom. Isso é bom. É ótimo. Imagina se fossem os dois o dia todo com o celular no rosto ali, sentasse para comer um de frente pro outro, mexendo no celular. Quanto tempo vai durar um casamento assim, né? Sim. Sem ter um contato visual, imagina. Sem ter um diálogo. E na minha casa não é muito diferente, não. É a minha esposa que manda eu botar o celular de lado, aí o celular fica pitando, dá aquela vontade de mexer. Vou contar no bolso, né? Mas a gente, eu, aos poucos, né, fui entendendo que cara, a qualidade dentro de casa, né, esse tempo de qualidade é importantíssimo, é muito importante. Te dá tipo, um refrigério na mente pra tu tá melhor no outro dia. Né? Eu sempre fui isso aí pra mim tá fazendo muita diferença. Eu tô rendendo mais. Porque eu ficava a noite toda pra resolver um ou dois problemas. Mas, tipo, deixava tudo que eu devia acumular, amanhã eu resolvo tudo de uma vez só. Se não fosse mais nada à noite, meia-noite, 11 horas. Vou poder sair resolver? Não. Porque assim, ó, não adianta de nada. Eu vi uma frase assim, esses tempo atrás, e eu fiquei meditando bastante nela. Ela diz assim: se você não consegue administrar o seu próprio lar, quanto mais o seu negócio. Sim. Entendeu? Se a tua casa tá uma bagunça, tu não consegue se entender nem com a tua mulher, como é que tu vai conseguir prosperar num negócio, né? Se tu não arruma nem a tua casa ali dentro, quanto mais o teu negócio lá fora, como é que tu vai prosperar? Então começa de dentro para fora. Por isso que a sociedade, né, dentro do lar, do casamento, é algo que tem que estar ali, ó, com as continhas tudo em dia. As contas que eu digo é o diálogo, é a compreensão. Sim, não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. O dinheiro é uma parte, né? É o teu papel dentro de casa. Exatamente. Então, se não tiver tudo organizadinho dentro da casa, não adianta tu sair nem um pouco pela rua querendo conquistar, querendo fechar negócio, querendo abraçar o mundo, e dentro da tua casa tu chega e vive uma pé de guerra. Então arruma primeiro ali a tua casa, e aí depois tu vai ver que os outros negócios vão fluindo. Né? Automaticamente você já vai, né? Fluindo. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que eu comentei no começo, e talvez cabe bem falar sobre isso agora. Quando eu e minha esposa, no caso eu decidi abrir meu negócio,
A minha esposa, ela me apoiou. Verdade, ela me apoiou mesmo. Só que depois ela confessou pra mim que ela ficou com medo, ficou receosa e tal, né? E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que quando um dos dois quer empreender, qual deve ser a atitude do outro par? Né? Por exemplo, no meu caso, ela ficou receosa, ficou com medo, ela tinha as dúvidas dela, mas ela acreditou em mim, ela acreditou no meu sonho e ela apoiou e tudo mais. Mas talvez tem pessoas que não pensam da mesma forma, talvez achem, não, eu sei que tu tens um sonho, mas vamos conversar, vamos pensar. Algumas pessoas tomam decisão sem consultar o parceiro, né? Então, na cabeça de vocês, o que vocês têm a comentar sobre isso? Assim? O que vocês acham? Eu acredito que a primeira coisa, tu tem que passar confiança, né? No meu caso, né, dando exemplo do meu casamento, eu desde novo fui de empreender, né? Trabalhar com vendas e negociar desde novo. E a minha esposa sempre viu isso em mim. Só que eu sempre passei uma confiança para ela, né? Ela viu que eu não sou um aventureiro. Vou pegar e acordar e dizer, hoje nós vamos vender tudo que nós temos e vamos, né? E vamos viver de tal coisa. Não, ela sabe que eu tenho um planejamento. Pé no chão. Um pé no chão. Por mais que esse negócio, já cheguei para ela várias vezes, eu estou pensando em fazer isso, aquilo, mas eu já dou uma segurança para ela. Eu digo assim, olha, fica tranquilo que se não der certo, nós não vamos passar fome não, porque eu já tenho, eu tenho o meu plano, planejado já. eu tenho um planejamento, mesmo que não dê certo, eu vou conseguir me reerguer e a gente não vai sair prejudicado. Então eu consigo passar essa confiança. Então, como tu perguntou, um conselho, uma dica, para né, a mulher ou o homem que quer empreender e o seu cônjuge não consegue enxergar, não consegue apoiar, primeiro tente passar uma segurança. Porque se ponha no lado daquela pessoa que nunca empreendeu e que sempre viveu com uma segurança, vamos dizer assim, com um salário garantido. Se ponha no lugar dessa pessoa. Aí ela vê o marido chegando e diz assim, eu vou torrar nossa casa, perder um dinheiro e vou botar em tal coisa. Ela vai ficar assustada, porque ela sabe que não vai ter nenhuma garantia. Sim. Então é algo que vai tirar o conforto que tá ali, né? E tipo, deixar uma coisa, como dizer, sem garantia, né? Exatamente. Daí jogar tudo em. Então, isso não é empreender, isso aí é se aventurar, isso aí é jogar, né? Jogar ao vento e vamos ver o que vai dar. Empreendedorismo não é isso. Tem que ter planejamento. Então, você que deseja empreender e a sua mulher não está apoiando, ou o seu marido não está apoiando, monte um planejamento. Até para você ver como é que está esse seu desejo, se realmente vai ser algo que vai vingar. Óbvio que tudo tem risco. Tudo tem risco. Quem mexe com empreendedorismo, com vendas, com negócios, sabe que tem... Vender é uma coisa que oscila muito. Oscila, tem os seus riscos. Mas tem que ter um planejamento, tem que ter uma margem de segurança. Sim. Entendeu? Isso não é medo. Isso é ser maduro. É ter uma maturidade para negociar. Que é o próximo assunto. Exatamente. Então passe para sua esposa ou passe para o seu marido que você tem um planejamento para você poder passar confiança. A partir do momento que tu passar confiança para a pessoa, ela vai começar a acreditar e vai começar a te apoiar. Entenda de uma forma assim, a primeira pessoa que tem que comprar o seu negócio é a sua esposa ou seu marido. Se ela não comprar a tua ideia, dificilmente vai dar certo. Se a mulher não comprar, a mulher tem o sexto sentido. Se a mulher Exatamente. não comprar, se a mulher dizer não vai, se ela dizer, olha, não vai dar certo, vai dar ruim. Você já está com uma boa porcentagem do negócio não dá certo mesmo. Sim. Então, assim, ela tem que te apoiar. É a primeira pessoa. Ou o seu marido, né? Para a mulher que deseja empreender. Aqui nós somos todos os homens, nós que quisemos empreender. Mas tem nossa situação... mas tem mulheres que também querem montar um salão de beleza e o homem não é de empreender, mas o homem vai apoiar ela a montar um salão, montar as coisas. Então, tem que ter as duas partes. Né? No meu caso, meu exemplo de tentar empreender, eu sempre achei... Eu já olhei para minha mulher e disse assim, tu é doida? Por quê? Porque muitas vezes não, todas as vezes ela confiou plenamente em mim, 100%. Sem questionar. E muitas vezes eu apresentei para ela a minha ideia para
ver se eu tirava alguma desconfiança dela pra mim ver se eu tava certo ou não. Vocês estão entendendo? Fiz muito isso. Só que ela, todas as vezes, ela assim, ó, vai, eu confio em ti. Eu disse, tu é doida? Como tu confia? Tu acha que até tu tá com medo? eu Imagina ela. Eu desisti de várias coisas, porque quando eu fui apresentar pra ela, eu falei assim, cara, mas não faz sentido nenhum dela. Aí ela falou, ó, tá vendo? Ela explicou, eu falei, é verdade. Ah, viagem minha, então. Deixa pra próxima. Então, assim, o que me salvou muitas vezes foi ter esse planejamento e eu rever, mesmo a minha esposa concordando, dizendo, não, pode ir, eu te apoio. Eu rever aquilo, pensar, igual o William falou, né? Não, realmente é loucura. Né? Então, mesmo se a tua mulher estiver te apoiando, tudo, faça um planejamento. Quer empreender? Faça um planejamento. É igual esses dias atrás, eu falei algo pra ela, ela falou assim, tá, que tempo que tem de fazer isso? Eu falei, tá, mas, não, ó, ela começou a falar, faz isso. Que tempo que tu vai fazer? Eu falei, realmente, não adianta eu abraçar porque não vai dar certo. Eu falei, então deixa pra lá, deixa mais pra frente nesse caso. Que nem a parte que tu falou, interessante, que eu queria montar a minha empresa, mas a minha esposa, ela nunca empreendeu, ela teve medo. Montei em casa, né? Porque eu tenho que ter, é uma das minhas fontes de renda. Só que eu montei em casa e um tempo eu deixei ela cuidando. Eu mostrei pra ela, ó, isso aqui dá certo, a gente ganha tanto aqui, a gente pode investir nisso, a gente pode investir naquilo. Quando eu vi, ela tava alugando a sala. Tu permitiu ela fazer parte. Sim. Pra ela ver. Ela começou a sonhar junto. Ela viu, pô, isso dá certo mesmo. E viu os clientes pedindo, viu os clientes chamando, viu os clientes pedindo que abrir loja. Então eu falei, quando eu vi, ela já tinha achado. Tipo assim, e depois que nós estamos montando a empresa, eu fiquei com medo. E quando eu vi, ela tava lá mais segura do que eu, dentro do nosso próprio negócio. Mais segura do que eu e tava fazendo as coisas. E tem uma hora que eu falei, será que eu vou dar conta? Tipo, eu apresentei o plano e ela, que doida, ela aceitou. Uhum. Né? Ela comprou meu plano, minha ideia, e tá 100% dentro do plano. Já investiu mais coisas do que eu, tá? Tipo, porque ela viu que deu certo, ela confiou de 100%. Né? Eu falei pra ela, mas tu não dá medo, nada, a gente, pô, né? Abriu um negócio, uma responsabilidade e tal. Ela falou assim, agora não tem que ter medo. Me apresentou, agora eu tenho que fazer dar certo. Tem muito caso, tem muitos casais que acontece do marido tentar fazer, marido ou esposa, né? Tentar fazer algo e vai lá e não dá certo e um querer culpar o outro. Sim. Mas em nenhum momento fez o que tu fez, né? Que foi dizer, ó, vem cá, vamos participar junto. Sim. Né? Vou te mostrar como é que funciona. Foi o mesmo caso que o William fez, colocou a Jace para trabalhar lá, para ver como é que funcionava. Dessa forma, ela consegue dar ideia para ele, porque ela entende o negócio dele. Sim. Ela sabe como é que funciona, ela sabe como é que está vindo aquela renda. Então, ela vai poder auxiliar ele de alguma forma. Mas muitas vezes aí o homem vai lá, tenta, não fala nada para a mulher, aí o negócio não dá certo, aí chega e diz, tu não me ajudou em nada. Mas em momento algum chamou para perto, né? Ela falou, mas tipo assim, tu não me chamou, tu não pediu opinião, mas tu tem que ter a atitude de mostrar pra ela que dá certo. Né? Que nem tu vai vender teu peixe, tu vai vender tua ideia. Hoje, quando tu é líder de uma equipe dentro, tu tem que vender aquela ideia, tu tem que mostrar que ele queira conquistar o mesmo sonho que você. Né? Não adianta, vem trabalhar pra mim. Mas por que eu vou trabalhar pro William? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o propósito dele? Ele vai crescer? Ele vai querer assim? Tem que fazer ele ter, tipo, uma ambição, a gente fala, no mesmo sonho que você. Ele tem que andar no mesmo, tipo assim, o funcionário que tu colocar na tua loja, ou o sócio, parceiro, eles têm que caminhar no mesmo objetivo. De eu vou lá só pra fazer, né? Vou só pra arrumar um serviço e tal. Não. Se tu quer entrar numa empresa, eu sempre entrei na empresa e eu sempre quis. Nós a gente trabalha no mesmo ramo, tem uma mesma personalidade, mas a nossa empresa, porque nós sempre buscamos algo a mais, nós sempre vestimos a camisa. Tipo, compramos o sonho da outra pessoa, né? E queremos estar junto. Então dentro de casa é a mesma coisa. Dentro de casa é a mesma coisa. Tem que mostrar que ele tem que. É assim, esse é meu sonho e tal. Ela analisou, coloquei ela pra trabalhar. Né? Quando eu vi, ela tava atendendo os clientes pelo celular e tal. Quando eu vi, já tava tudo feito. Então, porque ela comprou a minha ideia, ela viu que dava certo. Eu não peguei e virei as costas, tipo, abandonei meu sonho porque ela falou que não. E hoje ela tá, vamos dizer assim, ela tá puxando o barco, assim, às vezes, mais do que tu. Não, porque tipo ela assim, já tem as metas, posso sair da empresa que ela tá o tocando negócio sozinha. continua andando. Sim, ela tá andando sozinha. Isso que é bom. Entendeu? E as coisas vão indo. Vamos para o próximo assunto, né? Que a gente falou primeiro, sociedade dentro do lar, que exige muito para você abrir o seu negócio. Seu próximo negócio, o seu primeiro negócio. O que tem para falar para nós hoje, o que é maturidade para empreender?
Eu posso hoje pegar essa caneca e sair empreendendo, vendendo caneca e... Não é assim. Acho que tem que ter o planejamento. Acho que é uma planejamento de tempo, né? Exatamente. Assim, a maturidade é algo que a gente tem que buscar, né? Dia a dia. E ela só vai ser provada, vamos dizer assim, ela só vai ser executada em decisões nossas, né? Vai vir em situações que a gente vai decidir. E no momento que a gente tomar essa decisão, é onde a gente vai ver se a gente realmente está sendo maduro ou não. Porque é muito fácil dizer, eu sou maduro, eu falar aqui contigo numa linguagem, né, madura, vamos dizer assim, de forma assim social, mas nas minhas decisões, nas minhas atitudes eu sei outra coisa. Então a maturidade é por meio de decisão. Tem o casamento em si, tem muita decisão que a gente toma no dia a dia. É onde vai provar a nossa maturidade. Então, um exemplo que a gente tem na Bíblia, o exemplo mais fantástico que a gente tem sobre maturidade na Bíblia é de Salomão. Salomão tinha feito uma oferta a Deus, né? Deus, em sonho, chegou para Salomão e disse, olha, pode me pedir qualquer coisa. Ele fez uma oferta a ponto de chamar a atenção de Deus, né? Ele fez uma oferta de 1000 sacrifícios a ponto de chamar a atenção de Deus, e Deus apareceu em sonho para ele e disse assim, olha, me pede qualquer coisa. Ele poderia pedir riqueza, poderia pedir vingança de quem já tinha tentado matar o povo, e ele simplesmente pediu sabedoria. O fato dele pedir sabedoria é que ele tinha um coração maduro, já tinha maturidade dentro dele. Salomão já tinha maturidade. Se ele não tivesse, ele não ia pedir sabedoria, né? Pensa, se coloca no lugar dele. Deus aparecer para ti e dizer, pode pedir, eu vou te dar. Quantos milhões na conta a gente não ia pedir, né? Quantas coisas a gente não ia pedir para Deus? Milhões na conta, se não tiver sabedoria para poder gastar. Exatamente. E só que Salomão pediu sabedoria por quê? Porque ele tinha um propósito. Deus já tinha colocado um propósito, que era o quê? Governar aquele enorme povo. E Salomão sabia que não era uma missão fácil, não era um propósito pequeno, era algo grandioso. E ele disse, Deus, eu preciso de sabedoria para poder executar o chamado, né? Para poder fazer aquilo que tu me chamou. E assim, né? Ele teve sabedoria e ficou registrado como o homem mais sábio de todos os tempos e mais próspero, né? Com a sabedoria que ele pediu, veio todas as outras coisas, né? Prosperidade, paz. O reino a história diz que foi o reino com mais paz, né? Não teve guerra. Foi o povo que viveu o maior tempo de paz, aquele reino durante o período de Salomão. Então, o que eu quero dizer com maturidade? Tu tem que ter um propósito aliançado. Você vai ter maturidade, você vai buscar, mas você tem que buscar um propósito, né? Você vai buscar a maturidade, se tornar uma pessoa mais madura, mas você tem que entender que tem que ter um propósito para você usar essa maturidade. Entenda que para uma pessoa que tem maturidade, tem um coração em maturidade em Deus, Deus vai dar propósito para essa pessoa. E você tem que descobrir esse propósito para poder alcançar isso. Certo? Certo. O que eu entendo por maturidade para empreender, trazendo para esse assunto do empreendedorismo, vamos dizer assim, né? É justamente uma das coisas que o William comentou e que tu comentou. Né? Quando eu perguntei sobre essa questão de, poxa, se o outro talvez é inseguro ou não te apoia, ou talvez não comprou tua ideia, né? Aí tu falou, eu passo para ele, eu passo segurança. Né? Eu mostro que realmente, de fato, isso aqui funciona, é o que eu planejei, é o que eu sonhei. Então, uma das coisas que eu julgo maturidade para empreender, por exemplo, para alguém que vai começar um negócio, é ele ter um planejamento, é ele ser organizado, é ele ter pesquisado sobre o que ele vai fazer da vida dele, se realmente é o desejo dele empreender, né? Por exemplo, uma coisa que o William fez, ele começou em casa. Ele poderia ter pego e já aberto e vamos ver o que vai dar. Não, ele planejou, ele começou, ele se organizou. Ele antes disso, né? Buscou experiência profissional em outros lugares. Adquiriu experiência. Opa, funciona. Agora deixa eu começar aqui. Não, mas
Para que eu vou gastar um aluguel sendo que eu posso começar em casa, me organizar, levantar um caixa, para depois planejar? Por exemplo, eu quando comecei, eu digo que eu errei, eu fui direto para a rua já. Isso quase me custou o meu negócio. Porém, graças a Deus deu tudo certo ali, consegui devagar, mas consegui crescer. Mas talvez eu deveria ter feito isso também. Então essas coisas, quando você tem essa mentalidade pé no chão, essa mentalidade organizada, essa mentalidade de conseguir levantar pessoas, por exemplo, para ser investidores no seu negócio. Isso é maturidade. Entendeu? E as pessoas vão te observar, né? Vão observar Exatamente. a tua posição. Você está sendo analisado o tempo todo, né? Então as pessoas estão vendo o que você está fazendo. De inspiração para outras pessoas. Né? Tu acha que não, mas tem outras pessoas que estão te olhando e observando. Pô, o William conseguiu, o Júnior conseguiu, o William conseguiu. Então eu também consigo. E outra coisa é você dentro do seu próprio negócio, daquilo que você quer empreender, você vê outras vertentes. Então você aplica aquilo, funciona, você começa depois a expandir o seu negócio, ter novas ideias. Isso te mostra que você tem uma maturidade para empreender. Maturidade é bem interessante essa parte. Eu vou dizer um pouco pro outro lado. Eu sou muito ligado e se deixar eu empreendo em vários lugares. Mas como tu falou, se tu não tiver, como o William falou na verdade, né? Como é que tu vai começar outro negócio? Tu tem que fazer isso, aquilo outro. Se tu não tiver organização no seu tempo, organização no teu tempo, que já tu colocar mais uma coisa. Tu construiu tipo 4 rendas, coloca mais uma conta, pode quebrar todas as 4. Porque tu não conseguiu manter. É que tu tem que consolidar, tu tem que deixar solidar, vamos dizer assim, solidar. Tem que deixar um negócio sólido. E algo interessante é a gestão. Isso. Ter gestão na tua empresa e gestão no teu tempo. Porque, tipo, eu tenho umas 3 fontes de renda, né? Hoje eu tô padronizando tudo para eu não precisar estar na minha empresa. Eu falei pra minha esposa, eu não quero ficar trancado dentro de uma loja. Eu quero que dali cresça, que dali seja, tipo, faça bem para outras pessoas, dando emprego para outras pessoas, elas levando alimento para dentro de casa, elas tendo a oportunidade de crescer dentro da empresa. Esse eu acho que o teu objetivo tem que alinhar com o teu propósito. Exatamente. Né? Então, tu achou um propósito já. Sim. O propósito meu que eu falo pra minha esposa é, tipo, não é abençoar só eu, é abençoar outras pessoas. Hoje o funcionário já começou, essa semana. Então já tem pessoas recebendo. Tipo, quando tu tá alinhado no teu propósito, o teu ganhador ele vai esparramando pro lado e as pessoas que estão ao redor também vão ganhando. Então você não pode pensar só em você. Não, eu vou investir aqui porque eu quero pra mim. Vou investir ali porque eu quero pra mim. Vou investir ali porque eu quero pra mim. Negativo. Tu tem que ter um propósito. Eu vou investir pra quê? Qual que é o meu propósito disso? Ficar mais rico? E tipo, aí tu investido no propósito, tu vai ganhar dinheiro, mas tu não teve tempo pra tua família, pra tua qualidade de vida. Pra que eu vou investir? Eu tô em 3, né? Tô em 3, 4 fontes de renda. Tá pesado, né? Vou lá, pô, apareceu uma oportunidade, dá pra ganhar dinheiro. Mas e aí, tu vai entrar pra destruir os teus outros 4? Não, tu tem que saber aonde. Como a gente tá vendo a administração esse dia, e eu e minha esposa, a gente estuda Bíblia, ela estuda mais que eu, vamos admitir, né? Só que a gente debate na hora do café, as coisas assim. E uma das portas quando é cristão no começo, tu pede, Deus, abre essa porta pra mim, tu vai orar. Que o que mais pede no começo, né? Só pede. Deus, abre essa porta pra mim. Hoje, quando tu tem uma maturidade espiritual, tu pede pra Deus, Deus, qual porta eu posso entrar? Exatamente. Qual porta eu posso entrar? É bom, tipo, já apareceu outras propostas pra mim. Mas será que é bom? É do meu propósito, tá alinhado com o meu propósito de entrar nessa empresa, nessa sociedade, nisso? Ou não tá? Então, quando tu vai criando uma maturidade, a gente tem que entender aonde a gente pode pisar. Isso é maturidade, eu acho, no meu ponto de vista, né? Eu, William Oliveira, cada um tem o seu ponto de vista. Mas hoje, uma coisa que eu não dava valor é o tempo. Hoje, o tempo, se eu te desse 100 mil hoje e você acordasse amanhã, o que tu ia fazer com 100 mil? Exatamente. Uma autoavaliação que a gente tem que fazer é isso. Né? Todo mundo tá aí correndo atrás do dinheiro, né? E uma pergunta que a pessoa deve fazer para si mesmo: e se Deus, né, me abençoasse hoje deixasse minha conta bem recheadinha, com R$ 1 milhão de reais na minha conta, isso ia te aproximar de Deus ou ia te afastar de Deus? Se você conseguir responder de verdade no seu coração, né, buscar lá do seu coração e conseguir responder de verdade, não, se esse dinheiro caísse na minha conta, isso vai me aproximar de Deus, porque eu já sei qual é o propósito para esse valor, eu já sei, né, o que eu vou fazer com isso.
você tem maturidade, você está pronto. Mas se brotar uma dúvida no seu coração, você pensar, não, se hoje cair esse 1 milhão na conta, eu acho que eu ia fazer tal coisa, e isso te afastar de Deus, é fácil de entender, você Eu ainda acho não que está pronto. Deus ele conhece o coração de todos. E se você não recebeu o seu 1 milhão ainda, é porque você não teve maturidade para usá-lo. Exatamente. Eu vi algo de alguém uma vez, uma pessoa que era ímpia, né? Que não conhecia a Deus, né, não tinha uma vida com Deus. Ele falou pra mim assim, que o dinheiro, na verdade, ele não muda as pessoas. Que a gente sempre teve essa, que ela ficou rica, Dinheiro mudou. não muda. O dinheiro não muda as pessoas, ele só realmente revela quem ele revela quem realmente ela é. Ou ele só potencializa Ela aquilo já que era estava assim, na pessoa. entende? Só que quando ela recebeu o dinheiro, ela botou isso pra fora. Então Sim. tem gente que se faz de humilde, se faz de coitado e tudo mais, mas quando tá um pouquinho melhor que os outros, já quer passar por cima, já quer se A achar, humildade já- entende? A só humildade vai revela. embora. Até por isso que eu perguntei pro José aquele dia do Empreendedores. Sim. E cara, qual é o maior sentimento que você tem que guardar? Qual é o maior princípio que você tem que guardar? Né? Agora que você já cresceu, que você já alcançou, e talvez vai alcançar muito mais, né? Acho que serve Sim. para todos nós. Acho que é a humildade, é você lembrar quem você é e quem você sempre foi. Entende? Para subir é difícil, mas para descer Claro. é bem mais. Como eu tava fazendo aquela pergunta pra ti, Júnior, se tu ganhasse 100 mil e acordasse amanhã, o que tu faria com esses 100 mil? O que eu faria com esses 100 mil? Faz o Pix. Faz o Pix. Ia gastar tudo. Bom, eu já tenho algo que Deus colocou no meu coração, que é referente à obra dele. Então, uma parte desse valor já iria para isso. Sim. E outra parte eu colocaria em sonhos e projetos que eu tenho, né? Que eu com a minha família Sim, tem. mas com 100 mil tu já faria bastante coisa. É. Agora imagina o William, tu acordar amanhã com 1 milhão na tua conta. Provavelmente dá uma passeada. Dá uma passeada. É, Agora vocês imaginam vocês dois com 10 milhões na conta de vocês amanhã e não acordar. não adiantaria. Né? Então, o que mais valioso, que é mais do que 10 milhões, do que 30 milhões, é o nosso tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente só quer saber de ganhar dinheiro? Se o que o mais valioso tu tem hoje, que é o tempo, é a qualidade de vida. E é precioso, né? E muita gente diz que não tem nada, mas tem um fôlego de vida, né? Sim, que é uma respirar, tem gente que não tem uma mão é para uma trabalhar. oportunidade que Deus deu, né? Se nós estamos inteiros, graças a Deus, né? Saúde, Deus sempre cuidou. E tem muita gente, reclamando com saúde e com tempo que não tem 10 reais. Mas Deus te deu tempo, deu saúde, te deu graça. Então a gente tem que, hoje eu acho que valorizar. Eu aprendi muito a valorizar o tempo no meu casamento. Antes, eu não, falar a verdade, eu não valorizava tanto o tempo. Hoje, com o meu casamento, eu vendo outra pessoa, tipo, teve uma sociedade, o casamento é um só. Então tem que aceitar a opinião dela. Então teve o equilíbrio. Isso é muito interessante, é o equilíbrio, né? Ela dos dois. conseguiu fazer tu enxergar, né? Esse outro lado. Né? Sim, ou a parte do tempo, não é só o dinheiro, é o tempo, é a qualidade de vida. Tem quanto pagar, tem, mas estou planejando, tá em dia, tudo certinho. Vamos passear. Não precisa ter, tá em dia, vou ganhar mais. Não, quero ganhar mais. Algo que a minha esposa pega muito no meu pé referente a isso, né? Às vezes ela diz assim, ó, dá uma freada, né? Respira, vamos viver. Não adianta, ela diz, não adianta tá correndo atrás de dinheiro e tu não, né? Não ter esse tempo organizado, né? Vamos dizer assim, esse tempo assim Ter paz, né? planejado. Não ter paz. Tem gente que faz um monte de conta, faz um monte de coisa e aí fica atormentado, não consegue dormir direito, não tem uma qualidade de vida, não come direito. Não se planejou, né? Não faz um exercício, só nada, passou o cartão, vem a conta. Exatamente. E depois... Né? Então é algo que é bom, né? Quando no casal, no meio do casamento, tem essas duas pessoas, uma que faz enxergar esse lado, para poder dar uma freada, né? Começar a viver também, não Sim. só correr atrás. Correr atrás, interessante. William, uma mensagem hoje para nós finalizar, o que é maturidade para empreender? Você hoje que é o empreendedor que mais tempo, né? Mais tempo de... Pastor já na nossa igreja, então uma referência para nós. O que tu deixaria para nossos, como podemos dizer, nossos telespectadores? Telespectadores. As pessoas que estão nos assistindo. Eu acredito que a mensagem que eu poderia deixar
se você tem uma ideia, se você tem um sonho, se você tem um projeto, algo que você deseja, planeje e põe em prática. Não deixe para depois, né? Talvez você ainda é jovem, mesmo que você seja já de mais avançada idade, se você puder, põe em prática o seu projeto, porque ele só vai deixar de ser um projeto no papel para ser um projeto em prática se você aplicar ele. Existem muitas ideias maravilhosas que revolucionariam enfim, a nossa tecnologia, a nossa sociedade, e essas ideias foram para o túmulo, porque não foram colocadas em prática. Então, se você tem algo que você sonha em empreender, sonha em começar o seu negócio, ou tem uma ideia mirabolante que você acha que ninguém vai dar atenção para ela, põe em prática, venda essa ideia para alguém. Certamente você vai conseguir realizar o seu sonho, vai conseguir colocar aquilo que você desejou em prática, e quem sabe, né, você vai ser um futuro empreendedor, talvez até um futuro milionário, enfim. Mas nós só vamos descobrir se você literalmente aplicar aquilo que você sonhou. Então, ponha em prática. Júnior, o que você tem a dizer ao nosso público, né? O passo mais importante é começar, né? Igual o William falou, planeje, mas comece. Você deixar para depois, mano, o tempo voa. O tempo, igual a gente falou, o tempo é precioso demais para ser perdido. Então planejou, coloque na mão de Deus, encontre um propósito ligado a esse sonho seu, né? O mais difícil muitas vezes é achar um propósito, né? Achar um porquê você tem sonhado isso. O porquê que você está sonhando tanto isso? Ache esse propósito, planeje e coloque em prática. Confie em Deus. A dificuldade tem bastante adversidade, é luta, todo dia tem luta, todo mundo derruba um leão por dia, a gente sabe como que é, mas quando a gente coloca na mão de Deus, confia em Deus, o negócio acontece. A gente tem essa segurança. A nossa segurança começa a ser Deus, né? A gente começa a confiar, a ter a nossa base ali está em Deus. Então o negócio vai acontecer, vai dar certo. Então planeje e execute. Amém. Da minha parte, hoje o que a gente debateu aqui um pouco, que a gente tem que ter sociedade dentro do lar é com nosso casamento, nosso cônjuge. Então nós temos que ter um alinhamento para que os dois possam ir para o mesmo caminho. Mesmo que ela não está na tua empresa, não está investindo contigo, mas na parte do Júnior, ela concorda com o que o Júnior está fazendo. O Júnior está fazendo sem discordância do seu cônjuge. O cônjuge concorda com isso. Então você tenha essa parte, tenha esse entendimento no relacionamento antes de começar o seu próprio negócio. E uma das partes principais é ter Deus na frente sempre. Sempre sem Deus na frente. É difícil sem Deus. É difícil com Deus já, né? Imagina sem Deus na frente do seu próprio negócio. Ou no seu negócio, no seu investimento. Então coloque Deus na frente. E segundo, planeje. Busque planejamento. Eu vou começar hoje trabalhando com computador, mas eu não sei mexer em computador. O que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento, eu vou planejar, eu vou talvez começar a trabalhar em outra empresa que eu possa adquirir conhecimento, né? Ou eu vou contratar pessoas que sabem. Então tenha planejamento. Não sei como você vai fazer seu planejamento, mas busque o planejamento na área que você procura, né? E eu acho que é isso, a parte de companheirismo, Deus e planejamento. É uma dos 3 pilares que tem que ter o empreendedor hoje, né? Mais alguma coisa a acrescentar, rapaz? Então é isso aí, foi bom esse bate-papo, né? Trocar um pouco de conhecimento e passar a experiência para o pessoal que está assistindo esse vídeo. E continue firme em Deus e tudo vai dar certo. E quando que é o próximo Empreendedores? Mês que vem? Isso. Que dia? Isso, porque o nosso palestrante já está viajando, aí muita agenda muito agitada, muito corrida, eu consegui só agendar para mês que vem. Mês que vem. Muito puxado. Né? Mas aproveitando aqui, até deixar um spoiler sobre o que vai ser ministrado, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre justamente o que a gente conversou, sobre as pessoas que desejam empreender e não sabem talvez por onde começar. Então eu vou trazer pelo menos 10 fontes ou 10 possibilidades de você empreender começando em casa. Sim. Porque uma das travas das pessoas para empreender, poxa, eu tenho que alugar uma sala. E com um investimento bem maior. Baixíssimo. A partir tipo assim, de R$500. Como o Júnior falou, tem gente vendendo na sua casa, colocando tudo pro ar para começar um negócio que nem entende. Então já, exatamente, trazendo para essa questão da maturidade empreendedora, eu quero falar um pouco sobre isso. Então, eu vou trazer algumas fontes, possibilidades da pessoa
começar a empreender, mesmo que seja em casa, com pouco investimento, para ela sentir como que é empreender. Tem gente que, tipo, vou até usar o meu exemplo quando eu for ministrar, porque eu era empregado, então a minha mentalidade era de empregado. Então é errado você começar com a mentalidade de empregado e empreender. Sim. Se você já faz isso, você provavelmente vai cometer muitos erros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo Empreendedores. Então, se você quer saber um pouquinho mais, deixe nos comentários. Segue aqui Empreendedores, você vai saber depois quando vai ser a data que a gente vai ministrar. Muito obrigado, Júnior. Obrigado. Sei que o seu tempo também é muito escasso. Está aqui hoje passando conhecimento para quem está assistindo. Muito obrigado, William. Valeu. Obrigado a você que está assistindo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, segue a gente na rede social, no Instagram. Tem muito conteúdo bom para você que quer empreender em outras áreas. E o Empreendedores mês que vem, a gente vai deixar a data marcada aqui embaixo e você é o nosso convidado. Então, se você deseja empreender, né, ser um empreendedor do reino, vai ter uma palestra que vai edificar a sua vida. Então, não perca e até a próxima. Valeu, pessoal!